O desembargador Rogério tinha deixado no ar uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, professor Robson Santarém. Professor. Muito bem. Eu quis dizer que é importante, sim, mudar as estruturas, as instituições, mas tudo começa no indivíduo. Não adianta a gente, numa organização, uma instituição, melhorar todos os processos ou melhorar uma estrutura se o indivíduo não muda. As grandes transformações começam em nós. É aí que a gente precisa trabalhar. Quando trabalho com lideranças, quando eu dou aula também em alguns cursos de pós-graduação, MBA, eu falo muito sobre isso. Acho que a grande questão está no caráter, na formação do caráter. E não propriamente quer dizer, o conhecimento é muito importante, mas a gente pode falar quantos desses executivos e políticos e tantos outros que estão presos hoje, que estudaram, têm pós-graduação, doutorado, mas o problema é de caráter, não é de conhecimento. Então, as organizações, nós precisamos trabalhar, acho que em todas as instâncias, para ajudar as pessoas a se tornarem melhores, para refletir sobre seus valores, para ver a questão do caráter. E aí sim a gente precisa trabalhar nas instituições, melhorando as pessoas e ver o que a instituição, ou o que a organização pode contribuir. O Maslow, um grande estudioso do comportamento humano há muito tempo, ele já dizia isso: uma pessoa melhor torna um ambiente melhor. Mas à medida que a gente investe também para que o ambiente, a estrutura se torne melhor, isso faz com que as pessoas se tornem melhores. É essa relação que precisa haver. Pois é, já voltando a esse tema, você fala das pessoas, um rapaz que trabalhou durante muito tempo no mercado financeiro, né, o John Perkins, ele publicou um livro que era a função dele nas empresas era destruir as outras empresas. Né? E ele escreve um livro, Confissões de um Assassino Econômico. Né? E ele mostra como que nessa competição, né, as empresas que o contratavam com essa finalidade: destruir a outra empresa, eliminar os empregos, eliminar a concorrência e, se preciso, eliminar até fisicamente. Né? Então, nessa modalidade predatória de existência. Isso é uma pessoa que, ao final, deixa essa atividade, ainda escreve um livro, né, contando o que ele fez, e de alguma forma, poderia não tê-lo feito, poderia ter negado sua vida inteira. Ele hoje vive dando palestras e ele sobre hoje a vida fala dele. sobre isso. É uma pessoa que trouxe em algum momento da vida, recebeu em algum momento da vida, valores com os quais ele se incompatibilizou ao longo da sua atividade profissional, mas que depois conseguiu resgatar. Né? Como é que a gente faz para trabalhar esses valores? Eu tenho uma pergunta, né, que vai resumir isso aqui. Trabalhar esses valores antes, né, que a pessoa inicie uma atividade. Antes do remorso. Depois da pergunta do desembargador Rogério, eu quero fazer milenária a pergunta. É grega. É possível ser justo na cidade injusta? Nesse campo todo, se o ouvinte quiser saber como examinar esses fatos, há um filme que fala sobre isso, que é Wall Street, em que o indivíduo compra as empresas para destruí-las, exatamente como na obra que o desembargador Damasceno falou. E nós tivemos aqui há décadas, mais de 5 décadas talvez, um cidadão uruguaio que lançou uns títulos, chamavam-se Filipetas, o Baú da Felicidade, não sei o quê. Ele apanhou dinheiro. O Carnê Fartura. Carnê Fartura. Ele apanhou dinheiro de todo mundo e de você, ouvinte. Eu estou falando com você. E sabe o que ele fez? Voltou para a terra dele e escreveu um livro, Brasil para Principiantes. O nome dele é Peter Kellyman. Ele não voltou para o país dele, não, ele foi para o Uruguai. Fugiu para onde? Para o Paraguai, casou com uma sobrinha do Stroessner. Olha, tá deu um golpe lá no Paraguai do mesmo tipo e escreveu um outro tipo. Depois que ele escreveu o Brasil para Principiantes, aqui, ele no Paraguai escreveu: o brasileiro é, antes de tudo, um trouxa. Agora vamos ouvir a resposta da... Que triste isso, né? Porque acho que a gente vive nesse sistema que eu comentava, que fomenta tanto a injustiça, né? O egoísmo, o individualismo, a competição, o consumismo, né? Que é um outro contravalor que a gente acaba sendo levado muitas vezes inconscientemente. Por isso precisamos ter mais consciência crítica, precisamos
desenvolver mais isso no processo de educação, nas famílias, em todos os lugares, porque senão a gente vive algo que o Pierre Weil chamou de normose. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas eu gosto muito de usá-lo. O sufixo "ose" significa doença, né? Falamos de virose. E normose é uma doença, é a doença da normalidade. E a gente vê uma população normótica. Muitas vezes a gente pode também contrair o vírus da normose. O que é a normose? É quando a gente vê todas essas situações e a gente começa a falar, mas isso é normal. A corrupção ficou normal. E aí e muitas outras situações. E quando a gente vê toda essa situação de injustiça, de problemas que a gente vê, de corrupção, de crianças abandonadas, de tudo isso, a gente acha que isso é normal, a gente perde a capacidade da gente se indignar e de mudar a situação. Então, a indignação santa de promover as mudanças. Eu acho que eu ouvi falar isso no lugar certo, né? Eu uso para essa palavra, vou passar a usá-la agora, tá? Mas vou citar a fonte da normose, eu uso da naturalização. Né? Naturalizam-se comportamentos que não são próprios dos meios. Né? Naturaliza-se a violência, naturaliza-se o jeitinho, naturaliza-se o tráfico de influência, naturaliza-se o compadrio, naturaliza-se... Isso eu estou falando aqui com um grupo aqui que é anti essa naturalização. Né? São os peixes fora d'água, exatamente. Que no dia a dia, isto não é normal. Né? Isso, quando o senador Rogério fala aqui, né, do papel das instituições, quer dizer, as instituições não estão funcionando como dizem que elas existem para funcionar. Né? Isso não é normal. O senhor está falando... Só um instante, não, quando ele falou que você me perguntou se eu estou pregando no deserto, acho que não, tem mais 4 aqui. Mas o senhor está falando num momento muito oportuno. Já não é deserto. Não está pregando. Nem quadrilha. Muito menos. Pelo menos já formamos uma associação. Professor Robson, está falando isso para magistrados num momento muito oportuno, né? Falando de mudança das pessoas. O Tribunal de Justiça tem um instituto chamado Quinto Constitucional, que tem como um dos objetivos, né, a oxigenação, a renovação do pensamento do Tribunal de Justiça, e estou falando de uma instituição que é a esperança, a expectativa de algo que seja benéfico, que seja o produto do bem, o que vai fazer o bem, o que vai dizer o direito, o que vai pacificar a sociedade. Pois essa instituição, na próxima segunda-feira, vai ter oportunidade de acolher no seu quadro um oriundo do Quinto dos Advogados. E as pessoas que sofrem dessa normose que o senhor falou aí, acham que é normal votar por amizade, por clientelismo, por parentesco. Acham que é normal. Acham que esse é o jogo. Né? Mesmo que a Constituição coloque lá critérios objetivos, e os critérios objetivos são conhecimento jurídico notável do saber jurídico, conduta ilibada, comprovação de 10 anos de prática de advocacia. Está lá objetivamente na Constituição. Mas magistrados, homens iluminados, homens com conhecimento, muitos doutores, normosicamente acham que é normal votar na filha de fulano, beltrano e cicrano. O senhor poderia dar algumas palestras para nós aí, para nos aperfeiçoar, para nós sairmos dessa doença da normose? Obrigado. Será um bem mal-vindo, né? Mas eu acho que isso acontece em todos os lugares. Nas empresas também, né? As pessoas podem deveriam contratar por competências e não contratam, muitas vezes. E a gente até tem um clichê que fala, contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento, e não se vê isso. Me fez lembrar, algum tempo atrás, acho que tem 3 ou 4 anos, eu fui convidado para fazer um trabalho com o TRT lá do Pará, da 8ª região. Eu tinha dado uma palestra no Congresso de Gestão de Pessoas em Belém, e logo depois uma juíza entrou em contato comigo, se eu poderia fazer um trabalho com as lideranças do TRT.
E aí a gente conversou muito por telefone e ela me disse qual seria o público, seriam juízes e desembargadores. Eu confesso que eu tremi um pouco, né, eu nunca tinha falado com esse grupo de pessoas. Perigosa, cuidado. Perigosas. Altíssima periculosidade social. Mas a questão que ela colocou para mim, eu achei muito interessante, que ela disse o seguinte, que na época, não sei se é isso em todo o país, que os juízes, além da função de juízes, eles tinham a responsabilidade de gestores das suas... Administrativo, né? Gestores administrativos. E eles estavam gerindo como juízes, e não como líderes. Às vezes fazem isso em casa, sabia? Sim. Há mulheres que reclamam, que recebem ordens. Né? Há mulheres que... A minha reclama de vez em quando. E aí o desafio era mudar o modelo mental deles, que funciona como juiz quando estiver com a toga, mas quando estiver com a equipe ele não é juiz, ele é o gestor da equipe. E que eles fossem gestores mais humanos. Tem até aquela piada famosa, né? Devia ter uma informação para contar aqui. Depois. Então, eu acho que foi assim, muito interessante, porque uma coisa que eu falo muito do papel do líder é que ele, claro que a gente sabe disso, que ele tem o papel de inspirar e de influenciar as pessoas, e que isso se faz pelo exemplo. Mas eu costumo dizer assim, que o líder tem que ser um especialista em gente, um especialista em relacionamento humano. Que liderança nada mais é do que isso. O líder pode ser estressado? Ele estressa todo mundo, não lidera. Não tem como Pois fazer. este é um problema. Eu vejo isso nos tribunais, tentando fazer com que o juiz desempenhe diferentes papéis. E o juiz, ou a pessoa que ocupa esse cargo, que desempenha essa função, ele tem que ter tempo para ser juiz, para ser gestor, né? E diferentemente daquele sujeito que sai com a moça e chega lá, né, o juiz se manifesta da forma imperativa, né? É sempre no modo imperativo. Ele chega para a moça e assim, dispa-se. Né? Porque ele está assim, cite-se, execute-se, cumpra-se, né? E aí sai com a moça e esqueceu de desligar o botão do juiz, né, para a namorada. Agora, tem um problema, né, que a gente tem hoje uma demanda, nós temos no Brasil hoje 200 milhões de habitantes e mais de 200 milhões de processos. É como se cada brasileiro, né, tivesse processando o outro e vice-versa. Né? 92% desses processos são governo, concessionária de serviço público e banco. 92%. Apenas 8% expressa a litigiosidade entre cidadãos, né, entre indivíduos. Né, privados, ou mesmo empresa. 92% é banco, né, relações envolvendo bancos, concessionários de serviço público e Estado. União, Estado e município. E a sobrecarga de trabalho é enorme. Né? Então, tem um problema aí. Se o juiz tirar um tempinho para ele ser gestor, ele vai ter que deixar de ser juiz. Né? E aí que ele esquece, né? Deixa de ser juiz, hora deixa de ser gestor, e hora deixa de ser namorado e se comporta como juiz na hora errada. Então a gente tem um problema aí, tem uma estrutura que não propicia o comportamento adequado, o desempenho do papel, né? Esse papel social, né? Que saia do papel de coadjuvante numa hora, entra no papel de protagonista, ou sai do papel de protagonista e vá para a plateia, né? Como pode ser o teatro da vida. Né? Isso que eu vejo que é um problema sistêmico, é o problema da estrutura. Sim. Porque ele estudou a vida inteira para ser juiz. O modelo está formado para jogar. Formado. Né? O pior é que ele tem situações que, de tão estressado ele está, que ele dá uma ordem que não é obedecida, em razão do estresse. Né? Por exemplo, no momento do namoro, às vezes ele dá uma ordem imperiosa e não depende da ordem, depende de outros fatores, né? E o estresse impede o funcionamento normal. Ô, Ciro, você sempre com essas maledicências. Olha, Ciro. Daí então, a gente pensar que nós estamos no momento que a ordem não funciona mais. Eu estou falando porque nós, juízes, trabalhamos em várias e câmaras, então nós temos muita afinidade com esses Mas você está falando uma ordem, né? Uma ordem, ela é sistêmica. Né? Uma ordem é um conjunto. O que é sistêmica, desembargador, por favor? Uma ordem, ela compõe um sistema, uma ordem... o relógio, né? Aquele relógio de mecanismo, né? Das engrenagens, aquilo é uma ordem. Né?
né, aquilo é um sistema de engrenagens que move o ponteiro. Dos quais a gente não pode fugir, sabe, ouvinte? Pois é. O sistema engole a gente. Sim, mas aí nós estamos há um momento em que a ordem, né, ela está tão desarranjada e impossibilitando a humanização, e é isso que eu achei o título do seu livro espetacular, que é precisa-se, né, o de, entre parece ser humano, esse ser aqui, né, tanto como substantivo, né, o ser humano, quanto o verbo. Né, é preciso ser, né, ostentar essa qualidade. E, por vezes, essa ordem, ela nos leva à desordem, né, essa desordem que é a desumanização. Aí a gente vai contra a violência, né, aí nós aqui, né, nos tribunais, ficamos ainda tentando acabar com a violência, fazendo as leis. Lei Maria da Penha, lei... Né, e não temos conseguido, não. Nós estamos precisando aqui do seu livro e da sua contribuição. E para sair um pouco da normose, professor, eu queria noticiar um fato que não passa na grande mídia, mas passa aqui no Encontro com a Justiça, né? A resistência das mulheres de Vila Autódromo. Isso é um diferencial, isso é uma resistência, uma reação à normose. Como todos sabem, nós estamos à véspera de uma Olimpíada com um custo altíssimo para a população. Muitas pessoas, muitos moradores que viviam lá na Vila Autódromo há anos estão sendo despejados lá, mas nem todos, né? Por isso, eu queria noticiar que há uma resistência das mulheres de Vila Autódromo, sempre as mulheres à frente da gente, né? Sempre as mulheres a nos comandar para coisas boas. É uma favela próxima do Parque Olímpico, está em processo de remoção pela prefeitura, mas que tem algumas pessoas lá que estão resistindo. E sabe o que está acontecendo, professor Santarém? Eles estão sendo cercados, cerceados, até de sair das suas próprias casas para comprar, para fazer compras para subsistência, de forma que é preciso noticiar esses fatos, que há mulheres resistindo. Aquilo não é uma favela. No primeiro governo Brizola, aquela ocupação foi autorizada mediante um termo de cessão de uso por 99 anos. O que o prefeito da cidade, né, está fazendo, Eduardo Paes está fazendo, é uma violação gritante ao direito daquelas pessoas. Tem o Estatuto da Cidade que veda as remoções. Agora, aquilo não foi ocupação irregular. Aquilo foi autorizado pelo Estado. É que eu acho que o prefeito não gostou, foi da estética. Porque os pobres constroem suas casas e não acabam as casas. Né? Fica faltando o reboco, fica faltando tintura, né? Fica faltando a pintura, né? E aí dá o aspecto de favela. Mas aquilo ali é uma ocupação regular, com autorização do Estado, com uma sessão de uso por 99 anos. O que o município do Rio de Janeiro, o que o prefeito Eduardo Paes está fazendo, é uma violência ao direito de moradia. É o arbítrio, né? Exclusivamente porque são pessoas pobres, e como disse o empreiteiro que vai depois fazer os investimentos ali, aquela é uma área tão bonita, né, que não pode ter pobre lá. Né? Esta é a questão, né, da remoção da Vila Autódromo. Então fica aqui noticiado, nós vamos para o nosso pequeno intervalo e voltamos depois, hoje entrevistando o professor e humanista Robson Santarém.